Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um momento de devocional, um momento em que vamos refletir sobre a palavra de Deus, um momento em que vamos estudar, nos aprofundar, nos achegar mais perto de Jesus. Essa semana da Páscoa é momento de nós repensar nossa vida. Páscoa é passar por cima de tantas circunstâncias que nos levaram para trás, que nos afligiram. É um momento de chamar Jesus para mais perto de nós, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do nosso ministério, dos nossos negócios, finança. Quando Ele tem o controle de tudo, então nós sabemos que tudo vai correr segundo a sua perfeita e agradável vontade. Queridos, depois que Jesus passou por este mundo e Ele foi aos céus, muitos homens e mulheres de Deus continuaram a anunciar as boas novas da salvação. Assim como Cristo quer que nós façamos isso hoje, amanhã, enquanto estivermos aqui, precisamos estar dispostos a anunciar as boas novas da salvação, o Evangelho que cura, liberta e transforma. E um desses homens nós vamos encontrar aqui em Atos 6, que foi Estevão. Estevão foi um diácono na igreja primitiva e nós podemos ver que ele era um homem cheio de fé, poder do Espírito Santo, porque ele pregava com ousadia, com coragem. E na sua caminhada fazia muitos prodígios, maravilhas, grandes sinais entre o povo. Mas os judeus acreditavam que Estevão estava cometendo blasfêmia, falando contra o Deus que eles conheciam com as suas pregações. O Sinédrio se enfureceu com as acusações de Estevão e o apedrejamento seria a pena para a blasfêmia. Estevão era um diácono avivado da igreja primitiva, ele estava pronto para se tornar o primeiro mártir cristão. Ele em nenhum momento pensou em calar-se, mesmo diante das ameaças, ele continuou a anunciar, a pregar que só Jesus Cristo salva, tem poder para curar, restaurar, nos colocar de pé. E assim nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos que a história de Estevão nos deixa grandes e valiosíssimas lições do que é realmente ser um servo apaixonado por Cristo. Mesmo diante da morte violenta que ele estava para sofrer, ele não negou sua fé e foi até o fim. E ali nós temos tantas lições para aprender com esse apedrejamento, com a morte desse primeiro mártir da igreja primitiva. Nós vemos que Estevão foi escolhido para servir a igreja como um diácono, como um obreiro. E nós podemos ver isso no capítulo 6, no versículo 3 ao 6. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aleluia! Então aqui nós vemos que Estevão foi separado junto com mais outros 6 irmãos para servir como diácono na igreja primitiva, cuidando das viúvas, do ministério do dia a dia, cuidando dos necessitados. E aqui a palavra nos diz que precisava uma boa reputação perante a igreja, perante a sociedade. E realmente Estevão tinha, e ele deixa uma marca de Cristo por onde ele passava.
Da mesma forma, nós precisamos entender e aprender com Estevão a nós estarmos dispostos para servir na obra do Senhor com excelência. Ter um bom caráter, sermos verdadeiros. Não importa qual é o cargo que nós vamos exercer, o que importa é realizar com todo zelo, cuidado, aquilo para o qual nós somos chamados. Para cada um de nós, Deus tem um propósito específico, claro e determinado, e precisamos realizá-lo com excelência. Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui, do versículo 7 em diante, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns do que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Aleluia! O que podemos perceber aqui nessa palavra é que ele não era um homem comum, ele não era um homem qualquer, mas era um homem de muita fé, cheio do Espírito Santo de Deus e sabedoria que vinha do alto. Uma marca que todo crente em Jesus Cristo precisa ter, precisa zelar por isso, por essa busca pelo Espírito Santo, porque sermos cheios do Espírito Santo faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. Quem é cheio do Espírito Santo não se importa com as coisas aqui do mundo. A sua vida não está mais na horizontal, mas ela já está na vertical, alinhada com o próprio Pai Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Há uma conexão direta com o céu. Quando nós aprendemos uma lição de entrega ao Espírito Santo, nós podemos sobreviver o mal que for, a aflição que vier, o obstáculo que tiver à nossa presença, pois o Espírito Santo nos basta. Ele nos qualifica, Ele nos fortalece, Ele nos capacita para prosseguir e chegarmos ao propósito que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Aleluia, aleluia. E depois nós podemos ver que Estevão sofreu uma covarde oposição. Ali no versículo 10, como eu já li, e não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito pelo qual ele falava. Estevão era um homem tremendamente usado por Deus e, ao contrário de ganhar aplausos, elogios, reconhecimento, ele ganhou muitos opositores, os quais nem podiam resistir à sabedoria que ele tinha e à forma como ele falava, cheio do Espírito Santo, sendo que a sua linguagem, a sua comunicação estava permeada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ele era um instrumento usado por Deus para falar aquelas palavras. Mas aqui a lição que ele nos ensina é sobre a importância de eu e você também vivermos uma vida alinhada com Deus. Quando nós abrimos a nossa boca, as palavras têm que refletir a presença e o poder do Espírito Santo por onde nós passamos. Sabendo que nós não vamos aqui na terra receber muitos aplausos, elogios, reconhecimentos, talvez muita oposição, perseguição, mas temos que ter claro que há um céu de glória esperando todos aqueles que permanecem fiéis até o fim. Aleluia, aleluia.
E assim como Estevão, nós precisamos fixar nossos olhos no céu. É lá nossa morada, é lá nossa casa. E nós podemos ver no capítulo 7, onde nós vemos no versículo 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia! Oh, meus irmãos, que coisa gloriosa é essa! Estevão estava sobre uma iminente ameaça de morte, de apedrejamento, e ele escolheu não se concentrar naquilo que estava acontecendo ao seu redor, mas fixar os seus olhos no céu, sabendo que de lá viria o seu socorro. E quando ele olhou para o céu, ele conseguiu ver os céus abertos, estavam abertos diante dele, e lá ele pôde ver Jesus já em pé à direita de Deus, esperando para o receber. Aleluia! Que lição valiosíssima que aqui Estevão está nos ensinando. Diante de qualquer que seja a ameaça, perseguição, os nossos olhos devem estar fixados no céu. Se Deus quer livrar você, Ele tem poder. Mas se Ele não quiser livrar, saiba que existe um céu de glória te esperando. As mansões celestiais nos aguardam. Só não retira seus olhos do céu, mantenha-os fixados em Deus, aquele que é todo provedor, cuidador, aquele que tem todo o poder. Aleluia! Estevão tinha absoluta certeza da salvação. Nós podemos ler ali no verso 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Será que eu e você estamos mesmo prontos a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo? Será que temos a mesma coragem, ousadia, para irmos mesmo até o fim? Enfrentar tudo o que for necessário para anunciar a verdade que liberta, nem que isso custe um preço muito alto para nós. Ali nós vemos Estevão sendo apedrejado, tendo certeza que dali ele não sairia mais vivo. Estevão estava disposto a morrer por uma causa. Ele não tinha a sua vida por preciosa, o que ele queria mesmo era honrar o nome do Senhor Jesus Cristo e alcançar o céu. Que assim como este grande homem de Deus, como um mártir, nós podemos também ter a certeza da nossa salvação. Não devemos temer nada, ninguém, mas permanecer firmes na nossa fé, confiando plenamente em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos, inclusive na hora da morte. Será que com a correria do dia a dia, todas as tarefas que nós temos, eu e você temos essa certeza que Estevão tinha? Nós temos dedicado tempo precioso de oração, de comunhão com Deus? É momento de refletir, ainda mais nessa semana da Páscoa, da morte, ressurreição do nosso Mestre. É momento de pensar. E mais uma atitude que Estevão nos ensina: ele perdoou os seus inimigos. E ali diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, ele adormeceu. Estevão não
se revoltou contra aqueles que estavam contra ele, mas ele nos deixou um grande exemplo de um cristão verdadeiro, pois ele mesmo sendo apedrejado de forma injusta, sem dever nada para ninguém, ele perdoou aqueles que o apedrejaram até a morte. Essa atitude de Estevão nos ensina uma grande, preciosa lição. Queridos, pois nós não devemos somente pregar a palavra, ter um título de cristão, mas ter um coração perdoador, não importa quais são as circunstâncias. Jesus nos ensinou isso lá na cruz, quando ele disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós devemos viver o que pregamos, e somente quem perdoa alcança o céu. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em João, no capítulo 16, 33, nos diz: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso para mim e para você: tende bom ânimo, persevere até o fim, porque Ele vai estar conosco. Queridos, o exemplo de Estevão nos ensina que mesmo diante de toda a perseguição, do sofrimento extremo, de toda a aflição, é possível viver uma vida de fé, coragem, testemunho vivo de cristão verdadeiro. Quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo e mantemos nossa perspectiva no céu, pode vir o que vier, o nosso alvo é o céu e não abriremos mão disso. As palavras de Colossenses no capítulo 3 poderiam ter sido escritas sobre a vida de Estevão, embora elas sejam aplicadas a todos nós em todo o tempo. Pensai nas coisas lá do alto, mas não pensai nas coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A vida de Estevão e mais ainda a sua morte, isso sim é um exemplo que todo crente deve se esforçar para viver, comprometido com o Senhor, mesmo diante de toda a aflição da morte, deve ser fiel a pregar o evangelho corajosamente, conhecedor da verdade de Deus e disposto a ser usado por Deus para o seu plano e o seu propósito. O testemunho de Estevão permanece como um farol, uma luz para o mundo perdido e agonizante, bem como a história precisa dos filhos de Abraão. Estevão era conhecido por realizar grandes maravilhas, sinais no meio do seu povo, anunciava a verdade. Ele era um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus, cheio da graça e do poder divino. Queridos, e hoje nós precisamos nos questionar se nós estamos manifestando o reino de Deus em nossas vidas. Será que estamos permitindo que o Espírito Santo atue através de cada um de nós? Devemos buscar os dons espirituais, aqueles mencionados em 1 Coríntios 12, e nos esforçar para sermos instrumentos de transformação, de impacto na vida das pessoas ao nosso redor. Queridos, Estevão foi um homem de fé, coragem, determinação, diante dos obstáculos, diante das perseguições, mas que eu e você sejamos encorajados pelo testemunho de Estevão a vivermos de maneira ousada, comprometida com o Evangelho, enfrentando as adversidades que surgem no nosso dia a dia com coragem, ousadia, determinação e muito amor. Que a vida de Estevão nos inspire a sermos verdadeiros
discípulos de Jesus Cristo, dispostos a defender a nossa fé, manifestar o amor de Deus e transformar o mundo que está ao nosso redor com uma palavra verdadeira que liberta, transforma e faz crescer. Aleluia! Aleluia! Que eu e você sejamos como Estevão, testemunhos vivos do amor libertador, transformador que Jesus manifestou em nossas vidas e que possamos seguir confiantes rumo ao lugar que Ele tem preparado para nós. Que durante a caminhada eu e você não nos esqueçamos que Ele está conosco, nos amando, nos capacitando e fortalecendo dia após dia para prosseguirmos. E que mesmo que a perseguição venha, nós sejamos corajosos, cheios do Espírito Santo para anunciar a palavra da verdade que Cristo concedeu a nós. Que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, estou pronta para te servir. Não importa as oposições, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero testemunhar do teu poder por onde eu passar. Aleluia. Deus abençoe você, em nome de Jesus.